Estamos de volta aqui ao nosso Top News, fechamento da semana. Semana um pouquinho mais curtinha, mas semana pesada, né? De notícias ruins em todos os sentidos aí para o investidor também, né? A gente fica sentido aí, né? Com todos os movimentos acontecendo, principalmente aqui no litoral de São Paulo. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os nossos gráficos da semana, tá? Lembrando que para você que está chegando aqui agora, primeira vez no Top News, toda sexta-feira a gente faz o fechamento da semana e a gente tem esse momento, né, de gráficos aqui para explicar um pouco do que está acontecendo no Brasil, no mundo, através de gráficos sobre macroeconomia, sobre investimento, sobre alocação. E hoje, inclusive, fazer um spoiler aqui, pessoal. Estou gravando um vídeo lá para o meu canal no YouTube, né? Depois eu até vou compartilhar aqui nas redes sociais também da VVC News, que vai ser Batalha de Empresas, né? A gente está editando aí o primeiro vídeo e eu trouxe aqui um pouquinho do resumo do que a gente vai ver nesse vídeo. Né? Vou fazer já uma pergunta para vocês aqui, para o Gabriel e para a Débora também, para todo mundo que está aqui no chat. Se você fosse como consumidor, né? Vocês preferem, que estão no chat, vocês preferem Coca-Cola ou Pepsi, né? Deixa aqui nos comentários, né? Só pode escolher uma das duas, tá? Isso estamos falando como consumidor, mas o foco aqui é investimentos, né? Quem será que é a melhor empresa para você? Então lá no vídeo a gente vai explicar mais, eu trouxe aqui alguns números só que explicam a nossa preferência, talvez muito mais para a Pepsi, já adiantando para vocês, do que para a Coca-Cola, né? E lembrando, mas Marco, Warren Buffett, ele tem uma grande posição em Coca-Cola há muito tempo. Será que tem sido a melhor decisão, né? Nesses últimos 12 meses? Quem tem performado melhor, né? Coca-Cola ou Pepsi em bolsa? Olhando, por exemplo, ou não só uma das maiores posições da Berkshire é a Coca, né? Excluindo algumas posições gigantescas, mas também o inverso verdadeiro, né? Um dos maiores acionistas da Coca-Cola é o Warren Buffett, né? Agora, será que ele está fazendo a melhor escolha, né? A gente precisa respeitar muito, né? O Warren Buffett, uma das maiores referências do mundo, da história em investimentos de longo prazo, mas não necessariamente você precisa concordar 100% com as opiniões dele, né? E a gente vai ver aqui que realmente a Pepsi tem feito um trabalho melhor, né? A gente vai ver aqui que hoje, se você for escolher a Pepsi, você tem que entender, de novo, são investimentos de longo prazo, né? São empresas bilionárias, muito grandes, mas se a gente olhar, por exemplo, para os múltiplos projetados, por famoso preço sobre lucro da Pepsi em relação à Coca-Cola, a Pepsi é um pouquinho mais cara, mas tem uma justificativa para isso. A Pepsi, vários motivos, mas eu vou justificar dois aqui que acho que basicamente justificam esse preço sobre lucro um pouco maior da Pepsi, né? E esses são indicadores que a gente, quando vai fazer uma análise, uma estratégia, uma construção de uma carteira de portfólio aqui para os nossos clientes, para os nossos assinantes, é isso que a gente define. Por que escolher Pepsi e não Coca-Cola na construção de portfólio? As ações da Pepsi têm performado muito melhor, tanto nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos, nesse curto prazo, nesses últimos anos, tem performado melhor. E eu vou colocar aqui dois fatores. Primeiro, o lado operacional. A Pepsi ela é muito mais diversificada em termos de portfólio do que a Coca-Cola, tá? Lembrando, alguns investimentos a gente pode fazer aqui na B3, entre essas duas, ou você pode abrir uma conta na sua corretora de preferência, abre conta na Avenue e aloca lá diretamente, né? Então, você pode ser acionista dessas duas empresas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, o portfólio da Pepsi é muito mais diversificado do que a Coca. A Coca ela tem uma dependência maior aí de refrigerantes e de bebidas. Então, esse é um dos fatores que eu particularmente gosto dessa diversificação da Pepsi. Mas o que a gente tem aqui, né? Essa tabelinha depois, de novo, pessoal, a gente pode subir para vocês no Telegram da BMC, a gente pode subir também lá na nossa comunidade do WhatsApp, tá bom? Então, a gente olhar aqui, Dividend Yield, tá? Dividend Yield projetado, hoje para os próximos 12 meses, projetado para esse ano de 2023. É muito parecido, a Coca-Cola ganha nesse quesito. Então, 2,97% para a Coca-Cola, para a Pepsi, 2,62%. Então, aqui, primeira vitória para a Coca-Cola. Você fala, caramba, Marcos, você não tinha falado que a Pepsi é melhor? Mas olha só, pessoal, se a gente olhar, por exemplo, o payout aqui da Coca-Cola, ele é maior. Então, isso mostra, talvez, que a Pepsi tem investido mais nesses últimos anos. O payout da Coca-Cola é de 70,97%, da Pepsi 66%. Então, a Pepsi tem retido um pouco mais de lucro e ela tem investido mais. Será que esse investimento tem trazido mais crescimento para o investidor? A gente tem aqui, ó, crescimento, né?
CAGR dos dividendos da Coca-Cola nesses últimos 3 anos, o crescimento tem sido de 3,23% médio nesses últimos 3 anos. Crescimento de dividendos. Isso que o investidor de longo prazo, lembrando que essas empresas já distribuem dividendos por 30, 40, 50 anos e crescente, né? Todo ano cresce. Então o que acontece? A Coca-Cola cresce dividendos de 3,23% ao ano nesses últimos 3 anos. Vamos dar uma olhada na Pepsi, 6,06%. Então o crescimento, essa retenção de lucro, a Pepsi ela retém um pouco mais de lucro, não distribui tanto dividendo assim, distribui um pouco menos, para fazer investimentos. Mas será que esses investimentos têm trazido ainda mais dividendos? Tem. E esse é um dos principais fatores que o Warren Buffett, os investidores de longo prazo, olham muito, né? Eles não olham se a ação está subindo hoje, na sexta-feira, amanhã. Está olhando o seguinte, essa empresa vai investir, ela vai crescer mais, a rentabilidade vai ser maior, os dividendos vão ser maior. Legal, então eu prefiro aqui a Pepsi em relação à Coca-Cola. E esse para mim é um ponto mais importante para essas teses aqui. Então, nos últimos 5 anos, o crescimento da Coca-Cola médio tem sido 3,53%, crescimento de dividendos, e da Pepsi tem sido 7,39%. Então, se você olhar esses últimos 12 meses, as ações da Pepsi têm sido muito melhor nesses últimos 5 anos, nesse curto prazo, tá bom? Então a gente está aqui, ó, crescimento, essa aqui é uma fonte de um site da internet, que a gente mostra aqui, crescimento em inglês, né? Dividendos nos últimos 5 anos, 3,53% para a Coca-Cola e 7,39%. E é uma informação aqui interessante, né? Quantos anos essas empresas entregam dividendos? Entregam não só dividendos, entregam dividendos crescentes. Por isso que o investidor fala o seguinte, que é a nossa penúltima linha aqui, né? Ambas divulgam aí trimestralmente essa distribuição de dividendos, mas simplesmente a Coca-Cola distribui dividendos nos últimos 60 anos, né? E não só distribui dividendos, como distribui dividendos crescentes. A Pepsi é um pouco mais recente, mas já tem mais de 50 anos que a Pepsi distribui dividendos. Então, de novo, pessoal, quando a gente fala em investimento de longo prazo, não é uma semana, não é um mês, não é um ano. São 5, 10, 20, a gente está falando de 60 anos que a Coca-Cola distribui dividendos e dividendos crescentes. Tá? Então, para mim, eu concordo com a opinião, discordo da opinião do Warren Buffett. Né? O Warren Buffett continua preferindo Coca-Cola nas suas posições, a gente continua preferindo Pepsi aqui, principalmente pela diversificação do portfólio e também do crescimento de lucros, né? Crescimento de dividendos. Depois eu vou ter esse vídeo completo lá no meu canal do YouTube, depois a gente também publica aqui, faz um collab com a BMC News, que vai ser o Batalha de Empresas, mas aqui é uma prévia do que a gente vai ter lá, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você achava que era essa a conclusão. Eu sei que a Débora prefere Coca-Cola, né? Depois a gente vai ver as opiniões de vocês aí no chat. Então eu estou falando aqui como empresa, como investimento e não como consumidor, tá bom? Vamos passar, eu preparei mais 2 gráficos para falar um pouquinho de macroeconomia, que é o gráfico o famoso Bull and Bear, esse é do Merrill Lynch. Tá? Esses gráficos tem da CNN Internacional, tem do Yahoo Finance, enfim, tem várias fontes aqui. Esse é do Merrill Lynch. Merrill Lynch, de novo, quanto mais a gente tiver aqui bearish, a gente está mais, os investidores globais estão mais pessimistas e é a hora de comprar. Por várias vezes ao longo do ano de 2022, nós estivemos aqui muito perto do zero, ou estivemos do zero, e foi a hora realmente de encher a mão das ações americanas. Janeiro trouxe otimismo, esse gráfico já foi para rápido para 4,4. Essa semana que passou, a gente já volta aqui para 4,2. Então, a gente já está voltando a ficar um pouco mais conservador. Quanto mais conservador, mais pessimismo nas ruas, mais baratos os ativos. Se você está falando de longo prazo, mais a hora de comprar. Por isso que o buy fica aqui no pessimismo, no bearish, e lá no sell. E lembrando, esse indicador tem várias componentes. Uma delas tem sido, por exemplo, o próprio VIX, né, o índice de volatilidade implícita em algumas ações lá nos Estados Unidos, no S&P 500 particularmente. Tá? Então, de novo, quanto mais pessimismo, mais descontado. E a gente está voltando aqui realmente, depois desses últimos 10, 15 dias, voltando realmente até um tom pessimista, depois desse otimismo em janeiro. Tá? E o último gráfico de hoje, a gente tem aqui, basicamente, a gente tem o mundo da tecnologia, né? E quando que ele bateu o pico, né? Principalmente as empresas de tecnologia da China. Né? Por isso que eu falo para os investidores, pessoal, muito cuidado com as modas, né? Com as modinhas. Né? A gente teve ali durante a pandemia, principalmente,
muita moda, né, em empresas de tecnologia. Isso foi na China, isso foi acontecendo em diversos países do mundo. E quem comprou, por exemplo, 17 de fevereiro de 2021, acertou simplesmente o pico dessas ações, né? Comprou no maior preço possível, em termos de múltiplo, em termos de índice, né? Por que eu coloquei aqui esse gráfico? Porque simplesmente estamos chegando a 2 anos do pico das ações de tecnologia, aqui no caso da China e outros movimentos aí ao redor do mundo, tá? A gente teve uma volta aqui, subiu um pouquinho recentemente, mas a gente está muito longe ainda de ter aqueles múltiplos, né? Realmente aqueles exageros que a gente via lá em 2020, sobretudo na sequência ali do começo de 2021, tá bom? Então esses foram os nossos 3 gráficos de hoje, né? Um pouco mais resumido, mas se você gostou, deixa aqui nos comentários dessa batalha de empresas, a gente pode trazer mais, né? Sobretudo nos Estados Unidos, que a gente tem muita informação, mas podemos também trazer batalha de empresas aqui do Brasil, tá bom? E a gente volta aqui toda sexta-feira nos nossos gráficos da semana, ainda sem nome esse nosso momento aqui, esse nosso quadro, mas uma hora a gente tem a nossa definição, a nossa vinheta própria aqui do nosso programa, tá bom? Então a gente continue com a gente aqui no Top News e já eu volto também para comentar um pouco mais desse fechamento dessa semana bastante turbulenta aqui no nosso Ibovespa, em todos os principais ativos, sobretudo ativos de risco no Brasil e no mundo.